Finalmente, depois de 3 meses só subindo, os fretes marítimos da China para o Brasil estão dando uma baixada e isso deixa o coração do importador muito feliz. Se você não me conhece ou não conhece a China Gate, nós somos uma empresa de educação e consultoria que ajuda você, do momento que você está agora até a chegada dos produtos com nota fiscal na sua porta, seja container completo, container compartilhado ou até mesmo importação aérea que chega em 12 dias. Tudo que você precisa saber sobre nós está aí nos links da descrição desse vídeo. Mas antes de ir para lá, segue aqui porque eu quero falar com você sobre essa baixa de fretes, que tá muito bom esse assunto. Na primeira quinzena de abril, eu saí para viajar para a China em mais uma edição da Canton Fair. Nós participamos lá, tivemos estandes dentro da feira, tudo. E quando eu saí, eu aprovei no aeroporto, eu lembro disso, o pagamento de um frete no valor de $2.850, um frete de um container completo de 40 pés. E o dólar naquele dia estava mais ou menos 5,02 a cotação. Então, basicamente, aquele container me custou 14 a 15 mil reais para trazer da China para o Brasil. O que eu não sabia é que aquele frete era o mais barato que eu ia pagar nos últimos meses. Depois, semana a semana, os fretes foram subindo e em 2 meses, em junho, a gente chegou a pagar no mesmo tipo de container, no mesmo tamanho, na mesma rota, $9.500. Se você está acompanhando o mercado de importação, você já deve ter me ouvido falar disso. Inclusive tem vídeos, eu fiz vídeos específicos do que estava acontecendo. Vale a pena dar uma conferida no canal, mas a notícia aqui agora é muito boa, porque os fretes estão baixando. Só que teve um agravante. $9.500 estava o frete e o dólar bateu 5,60, né? Ou seja, falando em reais, aquele frete que eu paguei 14, 15 mil reais ali, eu não lembro a conta, eu não quero fazer conta de calculadora agora, ele foi para 53, 55 mil reais. Agora, se você é seguidor antigo da China Gate, você sabe que o importador paga imposto sobre o frete. Então, a base tributária é sempre a soma do produto, ou seja, o que está dentro do container, mais o frete. Então, antes, a base tributária do frete era 14 mil, agora foi para 53 mil. O que é que aconteceu de fato? Quem já é importador experiente já sabe, já está acostumado com isso, tem que repassar esse custo, esse aumento de custo tem que repassar no preço. Sim, fica mais difícil vender, o pessoal do comercial reclama, o marketing dá mais trabalho, mas é o que é. É a mesma coisa do dólar. O dólar subiu, não tem jeito, tem que repassar para frente e trabalhar mais para vender e proteger a margem de lucro. Agora, se você é importador iniciante, especialmente se você visitou a gente na Canton Fair, foi para a Canton Fair, isso foi um tremendo banho de água fria. Muita gente foi para a Canton Fair, na hora que chegou, os custos explodiram, os custos de frete, e as mercadorias não deram viabilidade, e realmente quem está começando tem mais incertezas, tem mais dúvidas, e muitas pessoas simplesmente pausaram o projeto de importação. Mas aqui nesse vídeo eu vim dizer para você soltar essa pausa e dar play na sua importação, porque graças a Deus os fretes começaram a baixar. Graças a Deus para os importadores, né? Porque para os agentes de carga e para os armadores eu não sei como é que é. E se Deus cuida de todo mundo, nem vou entrar nessa discussão teológica aqui. Mas como praticamente aqui eu sou advogado, né? Eu represento os importadores, então para nós sim é uma boa notícia e nós estamos muito felizes com isso. Salva de palmas. A situação ainda não está das melhores, mas já está muito bom. Eu autorizei essa semana um pagamento de frete de 7 mil e poucos dólares, 7.400, 7.500 dólares. O dólar também, a cotação deu uma baixadinha, mas isso não me motivaria a fazer esse vídeo para você, porque ainda assim está alto. Só que para a semana que vem eu já tenho embarques abaixo de 7 mil dólares, então a gente está vendo aí uma tendência de queda. Isso para container dry, o seco, né? O container normal, esse que você olha aí e... Quando você pensa num container, é esse container que eu tô falando. Vou botar uma fotinha aí de 40 pés. No container NOR, que é aquele refrigerado, né? O container refrigerado desligado que vem da China para o Brasil, já tem gente aí, agente de cargas, falando em 5.500 dólares mais ou menos. Então, de fato, a informação veio de vários lugares, então os fretes estão caindo. Então, para você que estava com medinho aí, que estava com receio de começar, refaça suas simulações de custo e bora importar. Se você é cliente China Gate ou foi visitar a Canton Fair, tá com simulação de custos, tá ali nos grupos, pede para atualizar, porque daí os custos já estarão melhores do que aqueles que você viu há 1 mês, 2 meses atrás. Agora quero falar para você um pouco do comportamento do frete, porque o fato dele estar baixando agora não quer dizer que ele não vai voltar a subir, não. O frete, basicamente, ele segue uma política de oferta e procura. Tem um número X de navios no mundo, tem um número X de rotas da China para o Brasil, tem um número X limitado de espaço disponível. Se tem mais carga do que espaço, o frete tende a subir. Se tem menos cargas do que espaço,
o frete tende a cair. É lei da oferta e da procura. Isso acontece em qualquer mercado. Se você compra passagem aérea aí nos sites da companhia, eles seguem mais ou menos a mesma lógica, né? Só que no site aéreo, essa mudança ela é todo dia, né? Às vezes mais de uma vez por dia. No caso dos containers, a gente recebe atualizações semanais dos preços aí para embarcar na semana seguinte. Agora, mesmo a gente não tendo como prever o número de cargas que serão embarcadas, porque isso depende ali de milhares e milhares de importadores fazendo seus pedidos e fábricas chinesas entregando, nós percebemos duas grandes ondas de alta de frete durante o ano. A primeira onda, que eles chamam de peak season, é essa que a gente tá passando agora. Junho, julho, para quem tá vendo o vídeo aí mais ou menos na data de publicação, junho, julho, agosto, é o topo do preço dos fretes mais caros, o topo acima, né? Topo é acima, né? Claro, putz. É por isso que chama de peak season. Por quê? Porque esse momento é o momento que todo mundo está embarcando, as fábricas estão entregando as suas mercadorias que chegarão no Brasil, e na verdade em qualquer lugar do mundo também, para o final do ano, para Black Friday e para Natal. Então, as mercadorias de final de ano elas são embarcadas aí junho, julho, agosto, a depender do planejamento de cada um. Então, nessa hora sempre tem uma alta de preços. Independente do preço que estava antes, ele geralmente sobe um pouco nessa época, porque tem mais cargas. A gente sempre percebe daí, depois desse prazo, uma baixa e o frete volta a subir, ele tem um novo pico, às vezes não tão alto quanto julho, agosto, mais ou menos essa época, mas ele tem um outro pico antes do Ano Novo Chinês. Porque o Ano Novo Chinês ele não acontece na mesma época do Ano Novo Ocidental aqui, que é dia 31 de dezembro. O Ano Novo Chinês ele segue um calendário lunar e ele acontece mais ou menos em fevereiro. O próximo, 2025, vai ser, se eu não me engano, dia 15 de janeiro. Vai ser antes do normal. Mas geralmente ali na segunda quinzena de janeiro, primeira quinzena de fevereiro, por ali, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Como eu falei, segue um calendário lunar. É igual a Páscoa no Brasil, né? Nunca é no mesmo dia certinho. Bem, antes do Ano Novo Chinês acontecer, tem um monte de fábricas entregando todas as suas mercadorias, porque as fábricas não gostam de ficar com estoque durante o Ano Novo Chinês. Então o Ano Novo Chinês é como se fosse um contra-outdel nas fábricas, nos armazéns, nos depósitos da China. Então, geralmente em dezembro ou janeiro, também acontece um outro pico, né? Uma outra alta de preço de frete. E essas são as duas altas que a gente percebe durante o ano. Tem as baixas também, né? Entre esses períodos, tem, né? Se fosse fazer um gráfico aqui, seriam duas ondas. Quando passa o Ano Novo Chinês e as fábricas retornam, geralmente não tem estoque para embarcar, os navios estão disponíveis, então tem menos carga do que espaço, os fretes baixam. Só que nessa hora você pode estar pensando assim, então eu vou me organizar só para embarcar na época da baixa. Pode ser uma boa estratégia, pode ser que não. Por quê? Não é garantia nenhuma de que o preço vai estar mais baixo ou mais alto. Nós tivemos um período de pandemia aí que esquece essas ondas que eu falei, simplesmente não existiram, porque o mundo virou de cabeça para baixo e os fretes subiram muito. Esse ano mesmo teve algumas situações atípicas aí. O frete subiu muito mais do que o esperado. E a bem da verdade é que frete e preço de dólar, cotação de dólar, é custo para você, importador. Você tem que ter um mecanismo de venda adaptável a repassar esses custos no seu preço de venda, de forma que você consiga vender o produto, segurar sua margem, mesmo em épocas de custos mais altos. Eu já fiz um gráfico mostrando que a relação de vendas e de importações, ela não tem a ver com o preço do dólar, ela não tem a ver com o preço de frete, ela tem a ver com demanda. E na pandemia a gente viu muito disso, né? A gente viu na pandemia empresas que quebraram, sumiram no mapa, e a gente viu empresas que surgiram, ou algumas que eram pequenas e escalaram muito, mostrando que sempre ganha o jogo quem tem uma boa máquina de vendas, quem tem um bom relacionamento com o cliente, porque quem tem isso vai precisar de mercadoria para vender. Bom, então é isso que eu queria falar para você nesse vídeo, é uma notícia boa que eu vim aqui trazer para você. Então agora é hora de atualizar suas simulações de custo, e se você ainda não tem uma simulação de custo, o melhor caminho é você fazer o nosso curso gratuito, Alibaba Sem Segredos. Nesse curso de 90 minutos, rapidinho, eu vou te ensinar a entrar no Alibaba, escolher um produto legal, fazer uma cotação e depois você conta com a gente para fazer a sua simulação de custo, saber por quanto esse produto vai chegar com nota fiscal colocado na sua porta, seja container completo, seja container compartilhado, muitas caixas, poucas caixas ou até mesmo importação aérea para você revender com muito lucro. O link para participar está aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.